make my body go, make our bodies higher and higher. E aí galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje em Estudos Amazônicos nós vamos trabalhar um tema muito interessante, muito importante para a história do nosso Pará aqui, do nosso estado, né? Que é a cabanagem, né? Então, aqui nesse momento, galera, a gente vai trabalhar um movimento popular que tomou justamente o poder aqui por um determinado momento aqui na nossa região, quando antes era o Grão-Pará, tá bom? Bora lá começar então para a gente entender como foi que isso aconteceu? Veja bem, a cabanagem foi um movimento que aconteceu ainda na província, galera, do Grão-Pará, de 1835 até 1840, tá? Por que cabanagem esse nome? Porque foi um movimento popular, contou também com a participação da elite, mas a maioria aí dos revoltosos eram populares, eram pessoas que moravam em cabanas próximas aos rios, os ribeirinhos, né? Então, por isso ficou conhecido como cabanagem, né? Devido aos cabanos, né? As pessoas que moravam nessas cabanas. E aqui nós temos aí uma imagem típica de um revoltoso, né, de um líder cabano aqui nesse momento, de um dos guerreiros aqui cabanos, tá bom? Então veja bem, galera, aqui nós vamos trabalhar esse momento aqui da província do Grão-Pará. Que período é esse, professor? Já é o período após a independência, após a adesão, né? Dom Pedro, ele assume o poder, né? Ele faz com que o Grão-Pará adere à independência do Brasil. A gente trabalhou esse episódio também nas últimas aulas, tá? Depois, Dom Pedro sai do poder, só que o seu filho, Dom Pedro II, não poderia assumir o poder. O Pedrinho, né, que a gente chama Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos quando ele saiu do poder. Então, o que foi que aconteceu, galera? Foi justamente, estava previsto na Constituição ainda dessa época, que enquanto o imperador não assumisse a maioridade, né, o herdeiro não assumisse a maioridade, o Brasil, o Império Brasileiro nessa época, ficaria nas mãos de governos, de regentes, né, temporários aí, que eram representantes aí do governo brasileiro, até o Pedro assumir a maioridade. Então, o período aí que a cabanagem aconteceu, a Revolução Cabana aconteceu, foi o período regencial, o período do Império Brasileiro, onde não se tinha ainda o imperador, mas que eram governos provisórios, né? Políticos aí que estavam governando de forma provisória, tá? Eles aproveitaram, inclusive, essa falta de governador aí, de governo central, para assumir uma revolta, tá? E tentar tomar a província do Grão-Pará. Vamos lá, então? Veja bem, pessoal. Local, como eu já falei para vocês, foi na província do Grão-Pará, tá ok? Quais foram as causas, meninos? As autoridades provinciais que eram nomeadas para aquela região, eles não estavam muito satisfeitos, porque essas autoridades aí serviam diretamente ao governo central, lá no Rio de Janeiro, e muitas das vezes deixavam a população aqui à mercê, né? Sofrendo aí com as dificuldades, com a crise, com a miséria, com a fome aqui na nossa região, né? Miséria e exploração. E como contou também, além da participação popular, contou com a participação da elite, os fazendeiros daqui, né, as pessoas mais ricas queriam também tomar o poder para ter mais representatividade, né, para poder decidir sobre a nossa região também, ok? Houve justamente o apoio da massa popular, a participação dos cabanos e também da elite. Foi uma revolução, galera, digamos assim, mista, onde envolveu vários setores aí da sociedade paraense nesse momento, ok? Os objetivos, meninos: melhores condições de vida, visto que eles não estavam, digamos, tendo uma vida digna, uma vida, digamos assim, de prosperidade, mas sim uma vida de muita crise, de muita fome mesmo, principalmente os ribeirinhos, tá? Queriam mais autonomias da província, isso por parte da elite, né, dos fazendeiros, que se envolveram também nesse movimento, tá? E eles queriam o fim dos privilégios dos comerciantes portugueses. Isso quer dizer o quê? Que os comerciantes portugueses aqui, que estavam do lado do governo imperial, do governo central, tinham mais privilégios do que os próprios cidadãos aqui da região. Inclusive a elite não tinha esses privilégios. Então, por isso que houve essa junção, esse apoio aí, tanto de um lado quanto de um outro aí. Ok? E aí nós vamos destacar alguns líderes aqui, né? O padre Batista Campos, Eduardo Angelim e os irmãos Vinagres, tá? E o que foi que aconteceu? Eles estavam tramando, meninos, tomar a província do Grão-Pará, ok? E transferir esse poder da província para um dos representantes aqui. No caso, pessoal, quando os cabanos tomaram o Palácio de Governo em Belém, eles passaram justamente o governo para um fazendeiro, para um líder de elite aí nessa época chamado Félix Malcher, certo? Então, o que foi que aconteceu? Eles retiraram o governador da província, que aqui antes era o Lobo de Souza, né, indicado pelo governo central lá do Rio de Janeiro, tá?
Eles tiraram, mataram ele, né? Arrastaram ele pelas ruas aí de Belém, mataram ele e transferiram esse poder para um de seus líderes, que no caso que seria o fazendeiro Félix Malcher. O primeiro governo cabano se deu justamente com o Félix Malcher no poder. Só que o Félix Malcher, galera, ele acaba, digamos, traindo a causa revolucionária aqui, a causa da revolta. Por quê? Porque quando ele assume o poder, ok, ele acaba obedecendo ao governo central do Rio de Janeiro, ao governo da regência, ok? E aí o que foi que aconteceu? Os populares, os cabanos aqui, meninos, eles acabaram não gostando dessa postura do Félix Malcher, tiraram ele do poder, acabaram matando o Félix Malcher e acabaram colocando outro líder, agora um líder cabano mesmo da população, certo? Francisco Vinagre, ok? E aí o que foi que aconteceu? Os irmãos Vinagre aqui, que a gente está colocando aqui para vocês, foram justamente o segundo momento do governo cabano aqui em Belém, né? Aqui na nossa província do Grão-Pará. É quando realmente a população toma o poder, né? Toma um caráter mesmo popular, revolucionário, e eles assumem o poder. Certo? Então, essa é a segunda parte aqui do governo cabano. Mas como havia muita desorganização interna, meninos, o que foi que aconteceu? Como havia digamos assim, muitos interesses divergentes, principalmente por parte da elite, tá? Que se distanciava cada vez mais dos interesses da população, isso houve um enfraquecimento desse movimento, ok? E o que foi que aconteceu, galera? Aproveitando esse enfraquecimento, o governo regencial, né, o governo central do Brasil, acaba justamente enviando tropas, contratando mercenários para tomar o poder em Belém. E aí o que foi que aconteceu? Muitas tropas, né, vieram para Belém, para o Grão-Pará, no intuito de combater, certo, com os cabanos. Há muita gente da elite aí mesmo, com a promessa de ter mais participação administrativa aqui na região, acabou pulando para o lado do governo central, traindo realmente os cabanos, ok? E aí foi muito fácil, nesse caso aqui, de conter essa revolta. Houve muita guerra, nesse caso aqui, houve muitos confrontos, muitas pessoas foram presas, muitos cabanos foram mortos aqui, ok? E em 1840, né, essa guerra se estendeu por 5 anos, em 1840, tá, as tropas regenciais conseguem tirar os cabanos do poder, daqui do poder do Grão-Pará, e acabam matando mais de 30 mil pessoas. Essa guerra ocasionou a morte de mais de 30 mil pessoas aí, tá? Aqui na nossa região. Ou seja, no final, eles de certa forma tomaram o poder, ok? A cabanagem na história do Brasil se destaca porque foi a única das revoltas regenciais aqui nesse momento de ter assumido o poder, né? Mas, com o tempo, eles acabaram perdendo, acabaram sendo reprimidos e mortos aí pelo governo regencial aqui. Tá? Mas se destaca porque foi uma revolução popular também, né? Os populares tomaram o poder de uma das províncias do Império Brasileiro, tá? E no final eles acabaram não permanecendo ainda nesse objetivo de tomar o poder, mas mostra que a população do Pará resistia, tá? E elas ainda estavam tentando alcançar a independência da província do Grão-Pará. Que eles queriam também, entre outros objetivos, era se separar do Império Brasileiro e formar digamos assim, uma nação independente aqui do Grão-Pará. Então, por isso que os cabanos representam a luta aí pela liberdade, a resistência aqui do povo paraense. Ok, meninos? Então, a gente vai trabalhar essa semana aí com vocês sobre a cabanagem, nesse momento aqui na província do Grão-Pará, tá? E aí eu preciso que vocês leiam também o material que tem aí para vocês, ok? Que vai falar um pouco mais sobre essa explicação que eu dei aqui para vocês, sobre a invasão dos cabanos ao Palácio de Governo, né? Os motivos, né? O contexto histórico que eu acabei explanando aqui para vocês. E lá no final nós temos essas 5 questõezinhas básicas, tá? 5 perguntinhas básicas que vocês vão fazer depois que vocês lerem, tá? O assunto e assistir aqui a nossa aula, tá bom? Quais são essas perguntas, professor? Por que a revolta recebeu esse nome de cabanagem, né? Segunda, aponte duas motivações fundamentais que impulsionaram a realização da cabanagem, né? Quais foram 2 motivos, né? Você vai escolher lá, você vai ler e vai colocar aqui no texto, né? Coloca no caderno de vocês. Terceira, quais foram as primeiras ações tomadas pelos revoltosos quando o movimento iniciou em 1935? Eles invadiram o Palácio de Poder, lá, o Palácio de Governo de Belém, tiraram o Lobo de Souza, ok? Mataram ele e colocaram um líder cabano, no caso aqui o fazendeiro Félix Malcher. Ok? Por qual motivo aí, aqui, ó?
Félix Moché acabou sendo deposto do cargo de governador pelos próprios revoltosos. Qual foi esse motivo? Porque ele acabou traindo, digamos assim, o movimento nessa época, tá? E acabou atendendo mais ao governo central do que aos próprios cabanos. E os cabanos se revoltaram com Félix Moché e tiraram ele também do poder, ok? Mas elabore uma resposta aí um pouquinho melhor do que eu expliquei aqui, né? Use essa base, mas use essa criatividade também. Quinta, como o governo imperial conseguiu conter o movimento e recuperar sua autoridade na região paraense, aqui na região da província do Grão-Pará. Eles contrataram mercenários, ok? E enviaram tropas para a região para conter essa revolta. Resultado disso, 30 mil mortes aqui nesse momento. Ok, galera? Então, deem uma lida aí, ok? Resolva essas questões. Na próxima aula, eu vou estar com vocês aí nessas atividades para explicar um pouquinho melhor, ok? E a gente se vê numa próxima aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí sobre o que foi a cabanagem aqui na nossa região. Qualquer dúvida, me chame que eu estou aí para ajudar vocês. Beleza? Tchau, tchau, meninos!